Você não foi criado por acaso. Você é uma ideia intencional de Deus, um pensamento divino transformado em realidade. Mas talvez o mundo tenha te feito esquecer disso. Talvez os ruídos da rotina, as pressões da vida ou as marcas do passado tenham ofuscado a verdade simples e poderosa de que você é resposta, não acidente. Norman Vincent Peale dizia que a maior tragédia da vida é viver sem perceber seu verdadeiro valor. E hoje, nesta mensagem, eu quero te lembrar disso. Você carrega um chamado, um dom, uma semente de transformação que começa na mente, floresce na fé e frutifica na prática. Quantas vezes você já sentiu que está sempre começando, mas nunca chegando? O ciclo parece o mesmo: empolgação, tentativa, frustração e recuo. Mas, e se eu te dissesse que o que está faltando não é esforço, é alinhamento? Norman Vincent Peale ensinava que mude seus pensamentos e você mudará seu mundo. Isso não é motivação barata, é fundamento espiritual. A Bíblia diz que o homem é como pensa em sua alma. Provérbios 23:7. Quando você muda a forma como pensa sobre si mesmo, você muda o que atrai, o que tolera e o que constrói. Pensar corretamente é o início da manifestação do propósito. Deus nunca planejou uma existência aleatória para você. Ele te formou com intenção, colocou dons em você e te conectou a esta geração com um motivo. A questão é, você crê nisso de verdade? Porque sem fé, até o plano mais poderoso se torna inativo. E fé, como dizia Norman Vincent Peale, não é passividade, é energia que move montanhas interiores. É a força que faz você agir mesmo sem garantias, crer mesmo sem ver, avançar mesmo com medo. O mundo diz, espere pela confirmação. Deus diz, creia e comece. O ativar do seu propósito começa com um pensamento. E se hoje você mudasse sua forma de pensar? Talvez sua mente esteja tão sobrecarregada de dúvidas, traumas e repetições negativas que o propósito se tornou distante, inalcançável, quase utópico. Mas escute, isso não é verdade. A única coisa que te separa da vida abundante é uma decisão mental. Peale afirmava que pensar positivamente com fé transforma os caminhos, porque altera a direção do seu coração. É por isso que hoje você precisa decidir se continua reproduzindo os padrões que te limitam ou se escolhe reescrever sua história com fé, com ação, com uma nova mentalidade. E tudo começa agora, neste instante de consciência e escolha. Ore comigo agora. Senhor, eu reconheço que fui criado com um propósito. Mesmo quando não entendo o caminho, escolho crer que há direção. Alinha minha mente à tua verdade. Me liberta das mentiras que instalei em mim mesmo. Me mostra o que preciso abandonar e me dá força para caminhar com coragem. Que a partir de hoje, minha mente seja solo fértil para o teu plano. Eu não aceito mais viver apagado quando fui chamado para brilhar. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com seu coração, escreva aqui nos comentários. Eu sou resposta. E assuma essa verdade com fé e decisão. Você não precisa de garantias externas quando sua mente está ancorada internamente. Norman Vincent Peale dizia que a fé firme constrói pontes sobre o medo. E o medo que te paralisa hoje pode ser vencido pela decisão de confiar, mesmo sem mapa, mesmo sem sinal visível. A fé não remove a responsabilidade, ela ativa a disposição. Deus não espera que você tenha tudo pronto. Ele espera que você esteja disposto. Porque quando você dá o primeiro passo em fé, o chão aparece. O mundo espera resultados, mas Deus responde ao movimento da fé. Não fique esperando sinais. Seja o sinal que rompe com a estagnação. A dúvida nem sempre grita, às vezes ela sussurra. Será que você consegue mesmo? E se não der certo de novo? Você já tentou tantas vezes? Esses sussurros moldam uma fortaleza invisível na mente, bloqueando você de avançar. Mas hoje essa fortaleza pode ser derrubada com uma simples arma, a verdade declarada com fé. Peale reforçava: acredite em si mesmo, tenha fé nas suas habilidades,
Sem uma confiança humilde, porém razoável, em seus próprios poderes, você não pode ser bem-sucedido ou feliz. O que você pensa sobre si mesmo, você acaba permitindo ou rejeitando. Por isso, pense fé. Fale fé. Ande com fé. Pense no que tem habitado sua mente ultimamente. São ideias que te empurram para frente ou que te arrastam para trás. Você está regando esperança ou reforçando medo? Norman Vincent Peale dizia que pensamentos são sementes, e aquilo que você cultiva internamente floresce externamente. Se você quer uma vida nova, precisa plantar pensamentos novos. A Bíblia confirma: tudo o que o homem semear, isso também colherá. Se a mente é o solo e os pensamentos são sementes, o que você está semeando hoje? Porque a colheita da sua vida está diretamente ligada à qualidade dos seus pensamentos. Chega um momento em que não dá mais para viver de ensaio. É preciso agir, parar de fazer planos eternos e começar a executar, ainda que imperfeito. Peale dizia que a ação baseada na fé é uma das maiores formas de oração prática. Você ora quando age com confiança. Você honra a Deus quando se posiciona mesmo sem saber o final. O propósito não é revelado de uma vez, mas passo a passo. E cada passo só aparece depois da decisão. Quantos sonhos seus estão engavetados por medo de julgamento ou fracasso? E se o que está faltando não é sinal de Deus, mas coragem de sua parte? Pense nisso. Agora faça essa oração em voz alta com fé. Senhor, eu entrego a Ti meus medos, minhas desculpas, meus adiamentos. Me ajuda a parar de travar diante das oportunidades que o Senhor coloca diante de mim. Renova minha mente com coragem. Substitui o medo por fé, a dúvida por confiança, a inércia por atitude. A partir de hoje, eu não viverei apenas de intenções, mas de movimento. Eu ajo, eu avanço, eu confio. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, comente: eu avanço com fé. E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa se levantar hoje. Você não foi criado para viver travado entre potencial e medo. O que está em você foi colocado por Deus para ser usado, não ignorado. E se você duvida disso, olhe para a cruz. Ela não foi apenas para a salvação, mas também para a ativação. O mesmo Deus que perdoa, empodera. Peale dizia que a fé não é apenas esperança, é uma força prática que impulsiona a ação. A mente fortalecida pela fé não se contenta em sobreviver. Ela avança com coragem. E se você sente que está vivendo abaixo do que foi chamado, essa é sua hora de decidir. Continuar hesitando ou avançar em obediência. Pare por um instante e pense: você tem reagido à vida ou tem escolhido como quer viver? A maioria das pessoas está no modo automático. Levanta, corre, cumpre obrigações, mas sem direção interior. E isso cansa. Peale insistia que o segredo da paz está em viver com intenção. Ele dizia: seja dono de sua mente, ou alguém será. A oração aqui é o que recalibra essa intenção. Então, ore comigo agora. Senhor, eu não quero mais viver no automático. Tira de mim o ciclo da distração. Me ensina a viver com propósito em cada decisão. Que minha mente não seja refém da pressa, mas governada pela fé. Amém. Muitos se perdem porque esperam sentir segurança antes de agir. Mas segurança não é a base da fé. A confiança vem antes da clareza. Peale nos lembra: a coragem é fé concentrada. E coragem é o que faz você dar o passo mesmo com frio na barriga. Mesmo sem aplauso, mesmo sem resposta. O mundo só aplaude o resultado. Deus honra o início. Quantas ideias, sonhos e chamados você já enterrou por medo de falhar? Chegou o momento de desenterrar essas sementes e regá-las com fé prática. O céu não age onde há perfeição. Ele age onde há movimento. E o seu movimento começa com um pensamento renovado. Você já notou como pensamentos negativos se repetem como mantras silenciosos? Não vai dar certo. Você não é suficiente. Todo mundo vai te julgar. Essas repetições viram crenças, e crenças viram bloqueios. Mas da mesma forma que se aprende o medo, também se aprende a fé.
Por isso, comece a declarar a verdade de Deus em voz alta. Não apenas como frase bonita, mas como reprogramação da mente. Ore agora. Senhor, cancela em mim todo pensamento que me sabota. Me ensina a falar palavras de vida. Que a tua verdade seja mais alta do que qualquer medo. Eu declaro, tenho a mente de Cristo. Amém. Você já tem tudo o que precisa para dar o primeiro passo. Deus não comete erros e você não é exceção. Se há uma inquietação dentro de você, um desejo de romper, de viver além da rotina, ouça. Isso é propósito cutucando sua alma. Piaget dizia que o segredo da realização está em unir fé com ação constante. Não basta acreditar, é preciso se posicionar. Não é sobre mudar tudo de uma vez, mas dar o próximo passo com coragem. Escreva aí nos comentários: eu estou pronto para viver meu chamado. Essa frase é mais que uma resposta, é o início da sua virada. Você foi desenhado para impactar. Sim, você mesmo. E isso não depende da sua formação, da sua idade ou do seu histórico. Depende da forma como você pensa e acredita. Norman Vincent Peale dizia: mude seu pensamento e você mudará a sua realidade. É por isso que o seu maior campo de batalha não é fora, é dentro. Não é o desemprego, nem a crítica, nem o tempo escasso. É o que você acredita sobre si mesmo diante dessas coisas. Quando você muda o pensamento, você muda o posicionamento. E quando muda o posicionamento, muda o ambiente. A fé não é uma ideia passiva. Ela constrói o futuro com o que você declara no presente. Quantas vezes você começou algo com paixão, mas depois parou porque alguém disse que não daria certo? Palavras moldam crenças e crenças definem decisões. Talvez você esteja vivendo aprisionado por rótulos que nem foram criados por você. Mas a boa notícia é, você pode reescrever isso. A palavra diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. E Piaget reforçava: você é o que acredita ser. Então, ore comigo agora. Senhor, apaga os rótulos que não vieram do teu coração. Reescreve minha identidade com a tua verdade. Eu sou teu. Amém. Você não precisa esperar uma grande virada para começar a transformação. Muitas vezes, o que muda tudo é uma decisão pequena, mas firme. Continuar mesmo quando ninguém vê. Tentar outra vez quando o mundo espera que você desista. Escolher a fé mesmo quando o cenário grita, desista. Norman Vincent Peale nos ensinava que a persistência com fé é a semente da realização duradoura. Não importa se hoje o campo parece árido. Se a semente for plantada com fé, a chuva virá. Deus honra processos invisíveis. Continue plantando fé em pensamento, em palavras e em atitudes, e a colheita virá no tempo certo. Vamos fazer agora uma pausa consciente. Feche os olhos por um momento. Respire profundamente e diga com sua voz em fé: eu fui criado com um propósito. Deus está comigo. Minha mente está sendo renovada. Minha fé está viva. E meu futuro está sendo moldado hoje. Essas palavras não são apenas declarações, são atos espirituais. Piaget dizia que a repetição com fé ativa a realidade interior que transforma o exterior. Não menospreze o poder de uma afirmação dita com convicção. Repita isso ao longo do seu dia. E sempre que a dúvida bater, declare mais alto: eu fui chamado para vencer. Existem pessoas esperando o que Deus colocou em você. Sim, seu propósito não é só sobre você. É sobre o impacto que você causa quando decide viver com intencionalidade. Norman Vincent Peale ensinava que o maior legado de alguém não está nas conquistas que acumula, mas no bem que provoca nas vidas ao seu redor. Se você ainda acha que o que tem é pouco, saiba, Deus não chama pelo tamanho, Ele chama pela disposição. Ore comigo. Senhor, me usa como canal, mesmo com pouco, mesmo com medo, mesmo sem entender tudo. Meus pensamentos te pertencem. Minha vida é tua. Amém. O que você pensa diariamente está formando, agora mesmo, a estrutura da sua vida. Se seus pensamentos forem dominados pelo medo, a sua energia será de defesa. Mas se forem guiados pela fé, a sua energia será de força. Você é o que acredita ser. Você é o que declara 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 ser. Você
sua postura será de avanço. Norman Vincent Peale dizia que pensamentos são como correntes invisíveis, ou te prendem ou te impulsionam. A decisão de qual pensamento você cultiva está nas suas mãos. Deus já te deu mente, fé e livre-arbítrio. Agora cabe a você decidir quem vai ter a palavra final, a promessa ou o pânico, a palavra ou a dúvida. E essa escolha se renova a cada pensamento que você permite permanecer. Algumas pessoas acham que pensar positivamente é se iludir. Mas pensar positivamente com base na fé é se alinhar ao que Deus já declarou a seu respeito. Não é negação da realidade, é ativação da verdade. Peale dizia: a fé é o maior poder que existe, e orar é a forma mais eficaz de colocá-la em ação. Quando você escolhe pensar em fé, você está praticando sua confiança no Deus que prometeu, e não apenas nos dados que o mundo oferece. Ore comigo. Senhor, eu escolho acreditar no que o Senhor diz sobre mim. Ainda que tudo à minha volta diga o contrário, eu confio. Minha mente é teu território. Amém. Pare agora e pense: quantas oportunidades você já recusou porque achou que não era bom o suficiente? Quantas vezes você diminuiu sua luz por medo de incomodar ou errar? Mas escute, você não foi chamado para caber. Você foi chamado para impactar. E isso começa com um pensamento firme: eu posso. Norman Vincent Peale dizia: o tamanho da sua vitória será proporcional ao tamanho da sua crença. E a Bíblia já dizia isso séculos antes. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Se você crê, escreva aqui nos comentários: eu posso porque Deus é comigo. Faça dessa frase sua verdade diária. Existe algo sagrado no hábito de declarar fé em voz alta. A mente ouve, o corpo responde e o espírito se fortalece. Você pode começar a mudar seu dia em 30 segundos, apenas trocando suas palavras de reclamação por declarações de fé. Experimente dizer: hoje Deus me guia. Minha mente é renovada. Nenhuma arma forjada prosperará. Eu tenho clareza, eu tenho paz. Isso, segundo Peale, reprograma seu subconsciente e fortalece sua consciência espiritual. Não é mágica, é disciplina de fé. Treinar a mente é parte da vida cristã prática. E o Espírito Santo está pronto para te ajudar nisso. Agora, ore com expectativa. Senhor, me ensina a pensar como Cristo. Que cada pensamento meu passe pelo teu filtro. Que eu não viva segundo meus medos, mas segundo teus planos. Tira da minha mente a pressa, o caos, o ruído. Instala calma, convicção e direção. Que cada pensamento seja uma semente de propósito. E que eu viva com ousadia aquilo que o Senhor já sonhou para mim. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou sua alma, comente abaixo. Minha mente é renovada em Cristo. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa ser relembrado de quem é. Talvez hoje você esteja travando uma batalha silenciosa. Por fora, tudo parece sob controle, mas por dentro, a mente está cansada, confusa, carregada. E ninguém percebe, mas Deus percebe. E mais do que isso, Ele se importa. Norman Vincent Peale dizia que a oração é o maior antídoto contra o desgaste emocional. Porque a oração é o espaço onde você larga o peso e se reconecta com sua origem. Não é sobre repetir palavras, é sobre encontrar alívio real. E você pode começar agora. Não precisa de cenário ideal, só de sinceridade. Um sussurro de fé é suficiente para movimentar o céu a seu favor. Você não precisa ser forte o tempo todo, nem precisa ter todas as respostas. O que você precisa é manter o pensamento conectado à fonte certa. A mente que vive ansiosa vive drenada, mas a mente que permanece em Deus vive sustentada. A Bíblia diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías 26:3. Norman Vincent Peale reforçava isso com clareza. A mente alimentada por Deus se torna imune ao medo. Ore comigo. Senhor, fixa minha mente em ti. Que eu não seja guiado pelas urgências do mundo, mas pela eternidade da tua presença.
Tua paz me sustenta. Amém. Muitas vezes, o que bloqueia o nosso avanço não é o que está diante de nós, mas o que carregamos dentro. Culpas antigas, memórias dolorosas, vozes internas que repetem: você não é capaz. Mas nenhuma dessas vozes vem de Deus. Piali dizia: apague da mente tudo o que enfraquece, mantenha apenas o que te fortalece. Essa é uma decisão consciente, diária. Não é fácil, mas é possível. Quando você substitui a autossabotagem pela palavra, você ressignifica a história. Você deixa de ser prisioneiro do passado e passa a ser protagonista do propósito. Tudo começa na mente e termina em fé que avança. Você pode hoje decidir recomeçar, não porque fracassou, mas porque amadureceu. Recomeçar com mais sabedoria, mais calma, mais fé. Recomeçar com uma mente que já entendeu que parar não é sinônimo de derrota. Às vezes, parar é alinhar. Norman Vincent Peale dizia que a pausa intencional é o intervalo onde a fé recupera o fôlego e reencontra a direção. Não tenha medo de recomeçar com menos barulho e mais convicção. Sua mente, quando dirigida por Deus, se torna sua melhor aliada. E cada passo novo, mesmo que pequeno, é um sinal de que a fé está viva e ativa em você. Agora, feche os olhos por alguns segundos e declare: eu estou pronto para recomeçar com fé. Eu deixo o peso do passado e aceito a leveza de um novo início. Minha mente é limpa, minha visão é clara, meu coração é forte. O que passou me ensinou, o que vem me transforma. Deus está comigo e isso me basta. Faça essa oração quantas vezes for necessário. Piali ensinava que a repetição com fé não é fraqueza, é formação. O pensamento repetido em fé se torna convicção. E a convicção, vivida com Deus, se torna destino. Curta esse vídeo e envie para quem precisa começar de novo, com fé no amanhã. Você não foi chamado para viver em comparação. A grama do vizinho pode até parecer mais verde, mas Deus não te chamou para pastar no campo alheio. Ele te plantou em solo próprio. E é ali, com fé e consistência, que Ele quer florescer algo único. Norman Vincent Peale dizia que a comparação é um ladrão silencioso da alegria e da produtividade. Porque enquanto você olha para fora, perde o foco do que Deus está construindo dentro. Sua missão não é competir, é cumprir. E sua mente precisa ser lembrada todos os dias de que você não foi feito para ser cópia, mas resposta viva ao seu próprio chamado. Quantas vezes você já desacreditou de si mesmo por não ver os resultados imediatos? Vivemos em uma cultura que idolatra o rápido, o visível, o viral. Mas a fé verdadeira é invisível no início. Piali nos lembrava: as maiores obras de Deus começam no invisível, mas se tornam indestrutíveis com o tempo. E isso vale para você. Se hoje sua mente está cansada porque sente que nada está acontecendo, respire, confie, ore. Senhor, mesmo sem ver eu creio, me dá olhos espirituais para perceber o que está germinando na minha vida. Eu não vou parar só porque ainda não vejo. Amém. Talvez o que você precisa não é de mais pressa, mas de mais paciência. A mente acelerada cobra o que Deus ainda está preparando, e essa cobrança se transforma em ansiedade. Norman Vincent Peale nos alertava: a ansiedade é o resultado de tentar viver o futuro antes do tempo, mas quando você entrega sua mente ao tempo de Deus, a paz volta a ocupar o lugar do pânico. Você começa a viver com leveza, mesmo sem todas as respostas. E isso não é conformismo, é confiança. É fé viva em prática. Uma mente renovada não exige, ela espera com esperança. Ela descansa enquanto permanece em movimento. Ore agora com sinceridade e entrega. Deus, eu coloco meu tempo em tuas mãos. Cancela a pressa que me rouba a paz. Me ensina a esperar sem desistir, a agir sem ansiedade, a confiar mesmo quando não entendo o porquê. Que minha mente seja pacificada pela tua presença e que eu viva cada dia com fé, sem atropelar o processo. Amém. Essa oração tem poder se você a transformar em hábito.
Repetição com fé não é religiosidade, é prática espiritual. Pele dizia que orações consistentes feitas com intenção moldam o subconsciente. E quando sua mente muda, tudo muda com ela. Você está mais perto do seu propósito do que imagina, mesmo que ainda não veja, mesmo que ainda se sinta despreparado. O que Deus começou, Ele vai concluir, mas é preciso seguir mesmo com incertezas. Norman Vincent Peale ensinava que a fé inteligente não é ignorar o medo, mas caminhar mesmo com ele presente. É reconhecer que sentir dúvida não significa ser fraco, significa ser humano. Mas o humano com fé se torna instrumento do divino. Então hoje, mesmo que sua mente ainda esteja confusa, decida: eu continuo. Escreva isso nos comentários. Eu continuo pela fé. Você não precisa de uma vida perfeita para viver com propósito. Deus não chama os prontos, Ele prepara os que respondem. Norman Vincent Peale dizia que as limitações só vencem aqueles que param diante delas. E você não foi criado para parar. Talvez você ainda esteja esperando se sentir 100% seguro para agir, mas essa segurança nunca virá antes do movimento. A segurança nasce no meio do caminho, não na beira. A fé não exige perfeição, exige decisão. Decisão de pensar diferente, falar diferente, andar diferente. E se hoje você decidir mesmo sem garantia, o céu se move em sua direção. As pessoas que mais impactam o mundo são geralmente as que venceram primeiro suas guerras internas. E a principal delas é a da mente. O campo onde se trava a maior batalha espiritual da sua vida não é o ambiente, é o pensamento. Peale reforçava isso. Você não pode impedir que um pensamento negativo surja, mas pode impedir que ele se estabeleça. Ou seja, você não é refém do que pensa. Você tem autoridade em Cristo para redirecionar, para desativar o pensamento que te paralisa e ativar aquele que te levanta. Comece agora. Diga em voz alta, com fé: minha mente é território de Deus. Vamos orar juntos neste momento. Respire fundo. Feche os olhos e diga com o coração: Senhor, eu entrego minha mente ao teu governo. Me dá sabedoria para identificar pensamentos que não vêm de ti. Me ensina a resistir ao engano e a manter firme aquilo que vem do teu espírito. Que a tua verdade seja o filtro de tudo o que penso, sinto e falo. Tira o ruído, aumenta a clareza e guia-me com paz em cada passo. Em nome de Jesus. Amém. Faça dessa oração parte do seu dia. Repetição não é religiosidade quando é feita com sinceridade. É disciplina espiritual. É transformação acontecendo de dentro para fora. O que você pensa com frequência se torna o que você acredita. E o que você acredita se transforma no que você vive. Esse ciclo é invisível, mas poderosíssimo. Norman Vincent Peale dizia que a mente humana é um instrumento espiritual que responde à sugestão constante. Se você repete derrota, colhe estagnação. Se você declara fé, atrai movimento. Pensar corretamente é mais do que ser otimista. É ser coerente com o que Deus já prometeu. E Deus prometeu vida abundante, paz que excede o entendimento e vitória para os que creem. Então, por que pensar o contrário do que Ele já declarou? Você não é o que disseram sobre você. Você é o que Deus escreveu antes mesmo de você nascer. Você não é seu erro, seu atraso ou seu momento difícil. Você é promessa em processo. E sua mente precisa ser convencida disso todos os dias. Peale dizia que fé e identidade andam de mãos dadas. Quando você descobre quem é, descobre o que pode fazer. Por isso, declare com firmeza: eu sou amado, sou escolhido, sou capacitado por Deus. Escreva essa frase nos comentários se ela falou ao seu coração. Repita, grave, declare: sua mente precisa ouvir a verdade mais vezes do que ouviu a mentira. A mente é como um jardim. Se você não planta fé, o medo cresce por conta própria. Se você não rega a verdade, a mentira se espalha. Norman Vincent Peale dizia que a mente é fértil, e tudo que você cultiva nela, um dia frutifica. Você pode não controlar tudo o que acontece ao redor, mas pode escolher o que deixa crescer dentro. E isso muda tudo, porque o ambiente pode ser hostil,
mas uma mente firmada em Deus permanece em paz. E uma mente em paz atrai direção. Você pode começar esse cultivo hoje mesmo com pensamentos simples, mas firmes. Como este: Deus está comigo, logo eu posso continuar. Não espere ter paz para começar. Comece para então experimentar a paz que vem com a obediência. A fé prática é uma jornada, não um salto único. E cada passo que você dá com coragem ensina à sua mente que o medo não tem a última palavra. Peale ensinava que a mente responde ao movimento mais do que à intenção. Isso quer dizer que você pode pensar por anos em mudar, mas só verá resultados quando agir. E essa ação começa aqui, nesse momento. Decida hoje ser coerente com o que você crê. Escolha falar diferente, agir diferente, pensar como quem foi chamado para viver com propósito e paz. Vamos fazer mais uma oração juntos? Respire fundo, feche os olhos se puder e ore. Senhor, eu te entrego o meu campo mental. Onde há medo, planta fé. Onde há mentira, planta verdade. Onde há desânimo, planta esperança. Renova minha mente para que minha vida reflita o teu plano. Eu não quero mais repetir ciclos de autossabotagem. A partir de hoje, eu penso com clareza. Ajo com coragem e descanso na tua promessa. Em nome de Jesus, amém. E se essa oração falou com você, escreva aqui nos comentários: Eu sou o Jardim de Fé. Isso será um selo sobre sua transformação interior. Você chegou até aqui, e isso já diz muito. Porque só quem tem sede de mudança permanece até o fim. Isso mostra que o Espírito Santo está despertando algo profundo em você. E não é à toa. Norman Vincent Peale dizia que grandes transformações começam com pequenas sementes plantadas com fé. E o que você recebeu neste vídeo é isso, semente. Mas ela só vai frutificar se for regada com ação, oração e continuidade. Por isso, não feche esta mensagem como se fosse mais um conteúdo. Feche como quem assume um novo ciclo. Sua mente será nova, sua postura será nova. E os frutos também. Ore comigo pela última vez neste vídeo. Deus, obrigado pela tua palavra viva. Obrigado por transformar a minha mente e renovar meu espírito. Eu quero te agradar também nos meus pensamentos. Quero viver com direção, com clareza, com propósito. Que tudo aquilo que aprendi hoje se transforme em vida. Me ensina a caminhar contigo em pensamentos, palavras e atitudes. A partir de agora eu declaro: sou mente renovada, coração guiado e fé em movimento. Em nome de Jesus, amém. Se você orou de verdade, curta este vídeo, inscreva-se no canal Em Cristo Pensamos e compartilhe com quem precisa ser lembrado que mudar começa na mente. A mente renovada não é um destino, é uma disciplina diária. A cada novo dia, você terá que decidir entre ceder à ansiedade ou reafirmar a fé, entre repetir o padrão antigo ou declarar um novo começo. Norman Vincent Peale dizia que a renovação mental é uma escolha que precisa ser feita toda manhã, antes que o mundo tente programar seu pensamento. E você pode começar com frases simples, mas poderosas. Hoje eu escolho a fé. Hoje eu penso como quem foi chamado. Hoje eu não serei refém do medo. São essas declarações que constroem uma mentalidade imbatível, moldada pela palavra e guiada pelo Espírito. Não se esqueça, fé não é fuga da realidade, é alinhamento com a verdade superior. A realidade pode dizer que você é limitado, mas a verdade diz que você é capacitado. A realidade pode mostrar escassez, mas a verdade diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Norman Vincent Peale insistia: a fé que não é colocada em prática é como uma semente esquecida num envelope. Tem potencial, mas não produz fruto. Hoje você está plantando algo novo em sua mente, e se continuar regando com oração, ação e foco, os frutos virão. Talvez não em um dia, mas virão, no tempo certo e na medida certa. Você já ouviu muitas vozes ao longo da vida, críticas, dúvidas, comparações. Mas chegou a hora de ouvir com mais força a voz que realmente importa, a do Criador.
Ele te chama de filho, de escolhido, de embaixador do reino. Norman Vincent Peale dizia que quando você acredita em quem Deus diz que você é, o mundo não consegue mais te diminuir. Isso é força espiritual, não orgulho. É identidade, não arrogância. A mente que sabe quem é em Cristo não negocia seu valor por aplausos, nem se curva diante do medo. Ela se posiciona e, por isso, ela transforma o ambiente onde está. Vamos fazer agora nossa oração final de declaração. Senhor, eu declaro que minha mente não será mais governada pelo medo, pela dúvida ou pelas palavras dos outros. Eu creio no que o Senhor diz ao meu respeito. Eu sou capacitado, sou filho, sou forte em Ti. Eu declaro que a partir de hoje, meus pensamentos serão alinhados com Teus princípios. Nenhuma mentira terá lugar na minha mente. Eu penso como Cristo. Eu ajo como quem crê. Eu vivo como quem já venceu. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração selou algo no seu espírito, escreva nos comentários. Minha mente é renovada em Cristo. E agora que chegamos ao fim deste momento, eu te faço um convite com todo carinho. Não pare por aqui. A renovação da mente é uma jornada, e você está dando passos poderosos. Curta este vídeo, se inscreva no canal Em Cristo Pensamos e ative o sininho para receber novas mensagens como esta. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa restaurar a mente e reencontrar o propósito. E lembre-se, o sucesso verdadeiro começa na mente e floresce no espírito. Como dizia Norman Vincent Peale, mude seus pensamentos e você mudará seu mundo. E isso começa agora.